Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Parabéns para você que está se mantendo firme. E nós chegamos no capítulo 4 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. O capítulo 4 fala dos sinais concedidos a Moisés. Deus aparece para Moisés na sarça, Deus chama Moisés, Deus se revela como um Deus santo, Deus se revela como um grande eu sou, e agora Deus chama Moisés. E aqui, algumas coisas são muito interessantes de chamar a atenção. Capítulo 4, um capítulo fácil de entender, leia com muitos detalhes. Começa assim: Moisés respondeu, verso 1, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disseram, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Diz o Senhor, joga ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Eu gosto muito desse início, porque aqui nós temos os sinais que Deus concede a Moisés. E esses sinais provavelmente vão impactar a vida de Moisés, porque impactaria a minha vida e a sua vida sinais como esse. E o que nós vamos ver é que Moisés, apesar desses sinais de milagroso na vida dele, Moisés ainda vai ficar tão relutante de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. No verso 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Depois de todos os sinais que Deus está dando, depois da sarça pegando fogo, Deus falando com ele, Deus se revelando, Deus dando sinal, ele está dizendo assim, envia outro. Talvez você pensou assim, só eu que fugi do chamado que Deus tem para mim. Não, Moisés também fugiu. Mas olha o verso 14, eu queria te chamar a atenção nisso. Então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. O que nós temos aqui? Deus se irando com Moisés. Nós estamos caminhando num tempo onde as pessoas estão tendo uma visão apenas de um Deus assim, de amor, mas Deus está se irando com o seu servo Moisés. Essa expressão Deus se irou no Velho Testamento vai se repetir em vários momentos. O que está acontecendo aqui se trata de um antropomorfismo. Antropomorfismo, o que é isso? É pegar uma característica humana e concedê-la a Deus. É a única forma que eu e você possamos entender. Então Deus, ele se ira. Ira com seus servos e com aqueles que não servem. Deus é um Deus de justiça e nós vamos ver essa justiça daqui a pouco se manifestando na vida de Faraó. E aí nós chegamos no capítulo 5. O capítulo 5, ele é muito interessante. Por quê? Porque o capítulo 5 é o momento agora que Faraó vai aumentar a pressão, a opressão sobre o povo. O capítulo 5, Faraó vai desafiar Deus. Desafiar Deus. Nós temos aqui ele desafiando Deus. E por que isso aqui é importante? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos ver ele desafiando Deus e vamos ver Deus se revelando de uma forma tão extraordinária. E nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Então, o capítulo 5 é esse desafio. Leia comigo aí o capítulo 5, para que você possa entender com clareza. O capítulo 5, nós encontramos aqui, o capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, é o pedido de Moisés a Arão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então o capítulo 5 começa com o pedido de Moisés e Arão. Eles vão até Faraó, eles fazem um pedido para que Faraó libere o povo para ir, e o verso 3, a resposta de Faraó, e eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifício ao nosso Senhor, ao nosso Deus, caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho.
Se você já leu ou vai ler o capítulo 5, vai ter uma fala daqui a pouco do faraó, dizendo assim, o povo está à toa, porque para muitos buscar a presença de Deus é perca de tempo, mas não é. Não é, não é, não é. Grave isso, não é. Faraó, no verso 4 ao 9, ele vai aumentar a opressão sobre o povo. E isso vai fazer com que o povo murmure contra Moisés. Do verso 10 ao verso 14 é o momento que os capatazes, os líderes israelitas, vão confrontar Moisés e Arão. Olha aqui o verso de número 14. 14. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Verso 15. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas teu servo dessa maneira? E aí, verso 17. Respondeu-lhe faraó, preguiçoso é o que vocês são, preguiçosos. Por isso ando dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Cuidado, tem pessoas que pensam como faraó, que estar na presença de Deus, gastar tempo na presença de Deus é coisa de pessoas preguiçosas. Eu vi muitas pessoas falando isso. Ah, você fica na igreja porque você está à toa. Não é isso. E aí o capítulo 5, do verso 15 ao verso 23, é o momento que Moisés lamenta a Deus. Capítulo 5, do verso 15 ao 23, eu quero ler com você o finalzinho, verso 22 e 23. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Moisés pensou que ele chegaria ali, conversaria com o Faraó, jogaria o seu cajado no chão, repetiria o milagre que Deus fez com ele, e tudo seria resolvido. Quantas vezes eu e você pensamos que as coisas vão ser rápidas, e nem tudo é rápido como nós pensamos. E aí nós entramos no capítulo 6. E o capítulo 6, ele é muito interessante. Porque o capítulo 6, ele vai nos falar e trazer ao nosso entendimento o anúncio da libertação. Porque diante dessa reclamação de Moisés, o que Deus vai fazer? O capítulo 6 vai nos mostrar Deus fazendo a promessa de libertação. Aqui Deus, ele vai ser mais claro ainda para Moisés do que ele vai fazer. Então, capítulo 6, do verso 1 ao 8, Deus está reafirmando a sua promessa de libertação do seu povo. Olha como termina o verso 8. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e Jacó, e eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então Deus reafirma a promessa e Deus diz, eu vou dar essa promessa, porque eu prometi a Abraão, eu prometi a Isaac, eu prometi a Jacó. E Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. E aí nós vamos para o capítulo 6, a partir do verso 9. O verso 9 ele traz uma introdução da genealogia dos líderes da nação ali. Isso eu acho muito lindo. Por quê, pastor? Genealogia, os nomes. Porque Deus não perdeu o controle. Ele mostrou no capítulo 1 que a nação começa com 70 pessoas e agora são mais de 2 milhões. E aqui a Bíblia está citando o nome dos líderes dessa nação. E aí do verso 10 ao verso 13, do verso 10 ao verso 13, o que nós encontramos? Do verso 10 ao 13, nós encontramos a mensagem a Faraó. Olha o verso 10. Então o Senhor ordenou a Moisés, vai dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. E aí, aqui do verso 14, vem a genealogia, que nós falamos, e aí a gente chega no finalzinho do capítulo 6, e eu queria te chamar a atenção. O finalzinho do capítulo 6, verso 28 ao 30, é a missão de Moisés e Arão. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar?
E aí o capítulo 7 ele já emenda, eu vou deixar para a gente entrar amanhã, mas novamente, e eu termino aqui, novamente, já não é uma caminhada pequena. Moisés já viu, já ouviu muitas coisas, mas Moisés está voltando no mesmo ponto. Deus, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade de fala. Ele falou isso lá no capítulo 3, no capítulo 4, agora no capítulo 6. Já percebeu como que nós voltamos todas as vezes nas mesmas desculpas? Apesar de Deus já ter nos falado, de Deus já ter resolvido? E aqui fica um aprendizado. Deus até ouve as nossas desculpas, mas Deus não leva em conta. E aí amanhã nós vamos entrar no capítulo 7, 8 e 9. Eu continuo falando dessa realidade aqui de Moisés. Você vê que até os 45 do segundo tempo, Moisés está tentando fugir do chamado. E eu quero deixar para você, não fuja, não fuja. As suas desculpas, elas podem até fazer sentido, mas não é razão para você abandonar o seu chamado. Quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais um estudo desses 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.